Israel acaba de mobilizar 80 mil soldados em uma operação que já está sendo chamada de Operação Final. Na madrugada desta terça-feira, enquanto o mundo dormia, a cidade de Gaza foi alvo de intensos bombardeios. Poucas horas depois, veículos blindados cercaram a região por todos os lados. As tropas israelenses avançaram e assim começou a segunda fase da chamada Operação Carruagens de Gideão II. Uma ofensiva que pode mudar completamente o rumo do conflito. E o detalhe mais curioso é que tudo isso acontece logo após a visita do secretário de Estado americano, Marco Rubio, a Jerusalém. Coincidência ou parte de uma estratégia muito maior? O primeiro-ministro israelense, o polêmico Benjamin Netanyahu, afirmou que lançamos uma operação poderosa na cidade de Gaza ao se apresentar em um tribunal em Tel Aviv. Para ele, o país vive agora um ponto de inflexão decisivo, que pode mudar os rumos da guerra. Já o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, publicou em sua conta na rede social X, antigo Twitter, que Gaza está em chamas. Katz disse ainda que as forças de defesa de Israel, as temidas IDF, estão atacando com um punho de ferro a infraestrutura considerada terrorista. Em suas palavras, os soldados lutam bravamente para criar condições para a libertação dos reféns e a derrota do Hamas. Não vamos ceder nem recuar até que a missão seja cumprida. Temos que lembrar que a arriscada operação para assumir o controle da cidade de Gaza não surgiu de um dia para o outro. Ela foi autorizada mês passado pelo governo israelense, decisão recebida por protestos de lideranças militares que não deram em nada. Ainda assim, com ressalvas, o plano foi levado adiante. O exército descreve o avanço iniciado nesta terça-feira como uma operação terrestre de grande escala, cujo objetivo declarado é alcançar as metas da guerra na faixa de Gaza e aprofundar os ganhos conquistados no combate, ou seja, consolidar o controle de Israel sobre as áreas envolvidas. Especialistas, porém, se preocupam com a escalada da gravidade da crise humanitária. Apenas nos ataques desta terça-feira, segundo fontes locais, 37 civis perderam a vida e dezenas de feridos precisaram ser levados ao hospital Al-Shifa. E não foi apenas em Gaza que os ataques aconteceram. O exército anunciou operações em outras frentes de batalha, como no sul do Líbano, onde foi confirmada a morte de um suspeito ligado ao Hezbollah, em um ataque ainda na segunda-feira. Já no oeste do Iêmen, o alvo foi o porto de Hodeida, onde os bombardeios atingiram instalações controladas pelo Houthis. Mas a maior movimentação, sem dúvidas, continuou sendo no enclave palestino. Testemunhas relatam cenas caóticas e terríveis durante a noite, com explosões sucessivas e pânico generalizado. Um comandante militar israelense estimou que entre 2 e 3 mil combatentes do Hamas estejam espalhados em posições estratégicas dentro da cidade de Gaza. Netanyahu prometeu eliminar completamente o grupo palestino e rejeitou todas as propostas de acordo de paz, exigindo como condição a rendição total de armas e o fim da organização como força política. Segundo números oficiais, mais de 850 construções consideradas parte da infraestrutura do Hamas foram destruídas nas últimas semanas. Em Al-Tufá, bairro do nordeste da cidade de Gaza, as ruínas deixadas pela guerra deixam o registro brutal do preço humano custado pela guerra. Até a semana passada, ainda havia espaço para negociações, mas tudo mudou depois que Israel bombardeou a capital do Catar, onde líderes do Hamas estavam reunidos para avaliar uma proposta dos Estados Unidos. O governo de Doha, capital do país, reagiu imediatamente, acusando Tel Aviv de violar a soberania do Catar e abandonando toda a mediação. Para os israelenses, no entanto, o ataque não configurava violação, já que os alvos seriam, segundo eles, terroristas, mesmo que em outro país. Em resposta, liderança de países árabes e de maioria muçulmana participaram de uma reunião de emergência convocada pelo Catar. O encontro terminou com uma recomendação dura: revisar
todos os laços econômicos e diplomáticos com Israel. Uma medida que poderia não apenas enterrar os acordos de Abraão, mas também comprometer as ambições de Washington em expandi-las. No meio dessa confusão toda, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, desembarcou em Doha nesta terça-feira para conversar diretamente com a liderança qatari. O republicano afirmou que as novas operações de Israel mostram que a janela de acordos estava perto do fim. Um recado que soa como alerta. O tempo para a diplomacia pode estar se esgotando rapidamente. A nova fase da ofensiva contra Gaza ocorre em meio a uma onda de pressão internacional sem precedentes sobre Israel. Países europeus, como Reino Unido e França, anunciaram que pretendem reconhecer oficialmente um Estado palestino em Gaza e na Cisjordânia na próxima Assembleia Geral da ONU. Já a Espanha decidiu adotar uma série de embargos contra o Estado judeu. Além disso, Israel responde a uma grave acusação. Uma ação movida pela África do Sul, a qual o Brasil se somou, que acusa o país de genocídio contra o povo palestino. Volker Turk, alto comissário de direitos humanos da ONU, foi categórico ao comentar a intensificação da ofensiva nesta terça. Ele classificou a situação em Gaza como um massacre, pediu o fim da destruição indiscriminada e afirmou que há evidências crescentes do cometimento de genocídio por parte de Israel. Vemos como se acumulam os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade e, potencialmente, inclusive mais, declarou o alto comissário da ONU, Volker Turk. As provas de genocídio parecem se acumular e nos resta esperar a conclusão jurídica sobre essa terrível questão. A fala de Turk foi feita no mesmo dia em que investigadores da Comissão Internacional Independente de Investigação da ONU acusaram Israel de cometer 4 dos 5 atos genocidas previstos na Convenção de 1948, incluindo matar pessoas de um grupo étnico específico e impor medidas destinadas a impedir nascimentos dentro desse grupo. O Ministério das Relações Exteriores de Israel reagiu de imediato, rejeitando o relatório de forma categórica. O governo classificou as acusações como tendenciosas e mentirosas, pediu a dissolução da comissão investigadora e alegou que o texto estaria inteiramente baseado nas falsidades do Hamas. Enquanto isso, líderes de países europeus, como Alemanha, Holanda, Reino Unido e Suécia, condenaram os ataques israelenses desta terça-feira. Em resposta, a Comissão Europeia avançou com uma proposta de novas sanções contra Israel devido à guerra em Gaza. Segundo uma porta-voz da organização, deve ser votada nesta quarta-feira a suspensão de certas disposições comerciais nos acordos entre a União Europeia e Israel. Mais de 800 mil pessoas permanecem na cidade de Gaza, incluindo 450 mil crianças em condições extremamente críticas, afirmou Rosalie Bollen, porta-voz da Unicef. Muitos desses moradores são idosos doentes ou feridos e não conseguem fugir da intensa ofensiva. Dados das Nações Unidas revelam que entre 14 de agosto e 14 de setembro, 142.387 palestinos se deslocaram do norte para o sul do enclave, com metade deles chegando apenas nos últimos 4 dias. Os números oficiais da ONU contrastam com os divulgados por Israel, que afirma que cerca de 320 mil pessoas se mudaram para áreas designadas pelos militares do centro e no sul de Gaza. O cenário expõe a dimensão humanitária da ofensiva, mostrando que grande parte da população civil continua presa em meio à guerra, sem amparo e sob constante risco de ser atingida diretamente pelas forças militares envolvidas. A atual operação é a segunda fase de uma ação militar maior, que começou neste mesmo ano, a Operação Carruagens de Gideão. O exército afirmou que suas forças se deslocaram para o norte e o sul de Gaza como resposta à recusa do Hamas em aceitar um novo acordo sobre a tomada de reféns em termos israelenses. Reféns esses
que devemos lembrar, vítimas dos ataques de 8 de outubro de 2023 pelo Hamas. A operação terrestre aconteceu após dias de intensos ataques aéreos que, segundo autoridades de saúde locais, atingiram famílias inteiras. Um alto funcionário de segurança disse à CNN que a ação foi aprovada pelo Gabinete de Segurança em 5 de maio, destacando que, ao contrário de operações anteriores, desta vez, os militares permaneceriam nas áreas capturadas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que Israel planeja assumir o controle de toda a faixa de Gaza. A operação marcou o início de uma fase decisiva no conflito, mostrando que Israel não pretende apenas atacar, mas consolidar posições estratégicas no território palestino, levando a guerra a um novo patamar, não apenas contra-ataque, mas de avançar e conquistar. As autoridades de saúde em Gaza informaram que a operação havia matado mais de 100 pessoas durante a noite e levado ao fechamento do último hospital em funcionamento no norte do enclave. Segundo o Ministério da Saúde palestino, famílias inteiras foram mortas enquanto dormiam. Desde o início da ofensiva israelense, mais de 53 mil pessoas foram mortas em Gaza, sendo a maioria mulheres e crianças, conforme o Ministério. O cenário evidencia a dimensão humana do conflito e aumenta a força das alegações de genocídio contra o governo israelense em meio à guerra. A Operação Carruagens de Gideão II mostra que o conflito em Gaza atingiu uma nova fase intensa, complexa e com consequências humanitárias enormes. Entre ofensivas terrestres, ataques aéreos e negociações paralisadas, a situação permanece crítica e imprevisível. E ao olharmos para tudo isso, voltamos à pergunta que guia nossa pauta: qual será o futuro de Gaza e do Oriente Médio diante de tamanha escalada militar? O que está por vir pode mudar a história da região e talvez até do mundo. Continuaremos aqui refletindo sobre os próximos capítulos que ainda estão por se desenvolver.